Tiago, capítulo 1, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão entre as nações. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe, à medida que meditamos em Sua palavra. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de estarmos aqui nessa noite e ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Que a pregação seja direcionada para trazer glória ao Teu nome e edificação à Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo possa produzir em nós essa perseverança, paciência, e que nós possamos entender aquilo que Tu queres para cada um de nós enquanto servos e filhos Teus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o escritor dessa carta, ele dirige os seus escritos às 12 tribos da dispersão. Que 12 tribos são essas? O que significa esse destinatário dessa carta? É a igreja que estava em seu nascedouro, uma igreja formada nesse momento por judeus convertidos, por isso a menção às 12 tribos significa o povo de Deus, e que estavam dispersos, ou seja, após o martírio de Estevão, a igreja se espalhou por causa da perseguição dos próprios judeus. Então, Tiago escreve essa carta à igreja do Senhor, que naquele momento passava por diversas e severas provações e tribulações. Aquela igreja naquele momento passava por perseguição, ainda não pelo Império Romano, mas pelos próprios judeus, que consideravam o cristianismo uma seita, e portanto o Sinédrio e os líderes judaicos estavam perseguindo a igreja, tanto é que Estevão foi morto em virtude dessa perseguição. Eles estavam também sendo humilhados pelos ricos, porque a igreja, quando ela teve que se dispersar, aquela igreja passa por dificuldades financeiras, muitos deles perdem o emprego e eles passam a ser humilhados pelos ricos. Além disso, havia naquela igreja muitos doentes. Então era uma igreja que no seu nascedouro estava passando por diversas provações. E eles não tinham naquele momento, por exemplo, o Novo Testamento. A igreja estava nascendo ali, ainda não tinham sido nem sequer escritos os evangelhos. Então a igreja certamente passava por um processo de tribulação, de dúvidas, de angústias, de aflições, no sentido de tentar responder: por que tudo isso está acontecendo a nós se nós estamos seguindo a Jesus Cristo? Por que essa perseguição é tão severa? Por que tem tanta doença? Por que nós somos tão humilhados? Por que nós passamos por tudo isso? Então Tiago se dirige àqueles irmãos na tentativa de ajudá-los a compreender a natureza das provações, o propósito de Deus nessas tribulações que eles enfrentavam, para que eles pudessem atingir a maturidade cristã e a perseverar, mesmo passando por todas essas dificuldades. Então eu quero com os irmãos nessa noite trazer algumas verdades, algumas lições que esse texto nos apresenta sobre como nós devemos lidar com as provações, com as adversidades que todos nós passamos. E a primeira lição que Tiago nos dá é que crentes genuínos passam por provações. As provações, elas são sim compatíveis com a fé cristã. Nós vivemos num contexto em que há muitos ensinos teológicos e doutrinas que dizem que crente não pode passar por dificuldades, crente não pode ficar doente, não pode perder o emprego,
não pode passar por isso, por aquilo, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é só felicidade, é um mar de rosas. E se você passa por dificuldade é porque lhe falta fé. Isso é engano. Tiago está dizendo aqui: vocês devem considerar por grande alegria o fato de passardes por várias provações. O próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu que nós enfrentaríamos tribulações. Lembra do que ele disse? Nós precisaríamos ter fé, porque nós enfrentaríamos tribulações nesse mundo, mas Ele venceu o mundo. O apóstolo Paulo também vai nos dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Jó, ele também disse: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Paulo também disse: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Hoje pela manhã nós vimos na escola dominical o exemplo de Zacarias e Isabel, que eram justos e irrepreensíveis na conduta, mas que tinham uma provação que lhes atingia. Ela não podia ter filhos, e isso era um vexame para aquela época. Ou seja, cristãos genuínos podem passar por provações, por dificuldades. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, uma colônia de férias, antes é um campo de batalha. Nós somos poupados não dos problemas, mas nos problemas. Por isso que nós fazemos essas perguntas: por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre um câncer? Por que um crente fiel enfrenta o luto e a dor, como nós vimos aqui essa noite? Por que um crente passa por tão amargas provações? E aqui Tiago nos ensina: isso não significa necessariamente que nós estamos distantes de Deus. Nós podemos estar fazendo a vontade de Deus e ainda assim passar por essas provações. A segunda lição que ele nos dá é que as provações, elas são variadas. Veja que o Tiago diz assim: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias ou diversas provações. E a palavra que é utilizada aqui no original, ela significa algo que tem várias cores, é algo multicolorido, no sentido de que nós passamos por provas fáceis e difíceis. Nós passamos por provas sozinhos, como Jesus no Getsemane, ou nós passamos por provações em conjunto, como o povo peregrinando no deserto. Mas é interessante que a própria palavra de Deus vai dizer lá em 1 Pedro 4,10, que a graça de Deus, ela é também multiforme, ela é também multicolorida. Para cada adversidade existe uma graça correspondente de Deus. E é por isso que nós temos várias provações, mas nós temos também várias formas de se manifestar a graça de Deus. A graça de Deus também é multicolorida, ela é multiforme para cada tribulação que nós passamos. E ela é capaz de nos sustentar em cada uma delas. Essa é a graça do nosso Deus. E as provações, elas procedem de várias fontes. As provações procedem da nossa natureza, da nossa humanidade. Por isso que nós sofremos doenças, acidentes, desapontamentos. Os sofrimentos também podem vir da nossa própria pecaminosidade. Se uma pessoa passa a vida inteira fumando e ela tem um câncer, ela não pode culpar a ninguém por isso. Muitas vezes os sofrimentos vêm por causa das nossas escolhas erradas. Mas também há sofrimentos que vêm por causa da providência de Deus. É um luto repentino, é uma doença, é um revés financeiro. E é sobre esse tipo de provação que nós devemos entender aqui nessa noite, como nós devemos reagir frente a essas provações, essas situações que parece que para nós não há saída, mas Deus tem algo a nos ensinar em cada uma delas. Tem outras tribulações que nós sofremos pelo fato de sermos cristãos, porque veja que o alvo
das provações são a nossa fé. Porque é a fé que sustenta a nossa vida como cristãos. E por isso que Satanás e o mundo, eles farão de tudo para roubar de nós a fé, para que tenhamos incredulidade, desapontamento, para que deixemos de vir para a igreja. Então nós sofremos perseguições e tribulações também pelo fato de sermos cristãos. E é interessante que alguns autores e algumas versões da Bíblia trazem provações e tentações de uma forma muito próxima. E eu penso que tem um sentido nisso. Porque Deus nos dá provações e situações para testar e aprovar a nossa fé. Mas por conta da nossa natureza pecaminosa, essas situações passam a ser tentações. Por exemplo, quando nós somos acometidos por uma doença, é muito fácil que a gente utilize essa doença para se afastar de Deus. Essa doença não vem para que a gente se afaste de Deus, mas para que a gente permaneça firme. Mas pela nossa natureza, a gente muitas vezes pode utilizar essa doença e ela se torna uma tentação para nos afastar da presença de Deus. E é por isso que nós precisamos ter sabedoria para utilizar cada provação que Deus nos dá para permanecermos firmes na sua palavra, para demonstrar o genuíno amor que nós temos por Ele. Não podemos transformar as provações em pecado, mas transformar as provações em vitória, em perseverança, em graça, em misericórdia de Deus sobre nossas vidas. É verdade que nós passamos por muitas provações, multicoloridas, mas nós precisamos enfrentar cada uma delas com fé, amor e perseverança para com o nosso Deus. Porque caso contrário, essas provações vão se tornar tentações para nós e nós vamos cair em pecado. E é por isso que, por exemplo, Abraão, quando foi provado, ele teve a sua fé testada e aprovada. Lembram-se da provação que Deus deu a Abraão? Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E ele poderia muito bem pensar naquela situação e dizer, não, eu não quero sacrificar. E aquela provação seria também uma tentação para ele. Mas o que ele fez? Ele utilizou aquele desafio que Deus lhe deu para provar a sua fé. E ele, a ponto de sacrificar o seu filho, ele vê a providência de Deus e diz, não precisa sacrificar o seu filho. E ele providencia o holocausto, o sacrifício. Pode ser que nós não precisemos ter tanto sacrifício na nossa vida. Por quê? As nossas provações são diferentes uns dos outros. Pode ser que para mim uma situação que você passe não seja uma situação tão pesada, uma provação tão difícil. Quero lhe dar um exemplo. Se você chegasse aqui num domingo de manhã na igreja e visse no banco um ingresso, ou alguém lhe desse um ingresso para o jogo de futebol do domingo à noite. Para uma pessoa pode ser que aquela provação seja muito tranquila. Eu não gosto de futebol mesmo, eu não quero. E rejeita aquele ingresso. Mas para outra pessoa que gosta muito de futebol, aquilo dali pode ser uma tentação para que ele não venha para a igreja. Por quê? Porque as provações que nós passamos, elas são diferentes uns dos outros, porque elas são multicoloridas. Mas nós precisamos, repito, perseverar em cada situação que nós estamos, para provar a Deus o nosso amor por Ele e a nossa fidelidade ao Senhor. E é interessante que Tiago vai dizer o seguinte, ainda no versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria passarem por várias provações. Eu quero tentar responder com os irmãos, por quê? Por que considerar alegria passar por sofrimentos? E o próprio texto nos dá essas respostas. Vejamos, em primeiro lugar, queridos, as provações, elas visam testar e provar a nossa fé
e o nosso amor por Jesus Cristo. Você pode passar os seus 5 anos de faculdade lendo, relendo, estudando, mas sabe como é que você vai provar que você aprendeu? É no seu primeiro dia de trabalho. Você pode passar aquelas aulas teóricas da autoescola, aquelas máquinas, e passar e saber como é que passa uma marcha, os sinais de trânsito, as placas, mas sabe como é que você vai de fato comprovar que você aprendeu? Quando você pegar um carro e ir para o centro da cidade. Sabe o que isso quer dizer? Que a nossa fé ela é provada quando nós passamos por essas situações de dificuldade. Porque é bem-aventurado o homem e a mulher que quando passa por uma dificuldade diz assim ao Senhor: Deus, eu te louvo, porque eu passei por tudo isso, eu não negligenciei a minha fé, eu não negociei meus princípios, eu não neguei o teu nome, mas eu me mantive fiel. E agora eu sei que a fé que eu tenho por ti é verdadeira, porque as provações visam provar a nossa sinceridade. De nada adianta você dizer que ama a Deus, mas no seu trabalho você sonega os seus impostos. De nada adianta você vir à igreja, se você no dia do seu trabalho você mente, se você trata mal a sua esposa, se você trata mal os seus filhos. As provações vêm, e quando você está nessa provação, quando você está na escola, e você tem a oportunidade de passar uma cola para alguém, ou na universidade você tem essa oportunidade de fazer o que é desagradável a Deus, é quando você, nesse momento de provação, você se mantém firme e diz: a minha fé é genuína. E aí você sai daquela prova, mesmo que você tire um 0, que já não é um bom testemunho cristão, mas você diz assim: eu não negligenciei meus princípios. Embora você tenha que estudar mais, mas o ponto é, na provação, é naquele momento que o patrão lhe pede para fazer algo errado, que o seu filho faz algo que você não gostou e você tem a oportunidade de massacrá-lo com suas palavras, é você dizer: não, eu não vou pecar, eu vou fazer aquilo que o Senhor disse para eu fazer. E com isso, aquele momento de provação vai se tornar um momento de aprovação da sua fé. Sabe por que também é importante, porque a gente tem que considerar a alegria passar por esses momentos? É porque vai provar que nós temos um conhecimento experimental ou prático da Bíblia. Porque uma coisa é você ler a palavra de Deus em que ela diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir no dia de amanhã. Mas aí vem uma situação em que você não consegue fechar um negócio, e você fica ansioso, e você fica desesperado. Felizes são aqueles que leem a palavra de Deus, conseguem aplicar, porque essa provação vai mostrar que ele não tem um conhecimento apenas teórico das Escrituras, mas que ele tem um conhecimento prático. Ele vai dizer: eu sei o que é talvez passar necessidade, mas eu não me desespero, porque eu sei que Deus está no controle. E como é que nós vamos fazer isso, se não for pelas adversidades, se não for pelas dificuldades que nós enfrentamos? Eu sei que é difícil, eu sei que as provações podem ser amargas, mas o Senhor nos diz que elas têm um propósito. E o primeiro propósito é para provar que a nossa fé é genuína, que o nosso amor é sincero a Deus. Além disso, quando nós podemos experimentar na nossa vida, quando nós estamos mais fracos, é que nós podemos experimentar quão grande e quão forte é o Senhor, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, quando a gente está fraco, é aí que o Senhor Deus vem com sua força e com seu consolo. William Barclay diz algo muito interessante. Ele fala o seguinte: teremos nessa vida toda a aula de experiências. Virá a prova da tristeza e do desalento, que vai tentar nos arrebatar a fé. Virão as provas dos perigos, da antipatia, dos sacrifícios, coisas que tão frequentemente o cristão se acha envolvido.
Mas o verdadeiro propósito para o qual essas circunstâncias nos são enviadas não é para nos fazer cair, senão para nos elevar. Não são enviadas para que nos derrotem, mas para que nós as derrotemos. Não são enviadas para que nos debilitem, mas para que nos fortaleçam. Portanto, não podemos lamentar por causa das provas, mas sim, pelo contrário, nos exultar, nos alegrar. O cristão é como um bom atleta. Quando mais pesada a tarefa que o treinador lhe atribui, quanto mais intensifica o seu treinamento, e por isso se alegra, porque sabe que todo esse treinamento vai capacitando com esforço para o levar à vitória. É assim que nós devemos enfrentar as dificuldades, com esse sentimento. Em segundo lugar, por que nós devemos considerar alegria passarmos por essas dificuldades? Porque quando elas são santificadas, ou seja, quando elas aprovam a nossa fé, elas produzem paciência ou perseverança. É isso que Tiago diz, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Em outras versões, paciência. E paciência é aquela coisa que todos nós temos estoque, até que a gente precise. E aí a gente percebe que não tinha nada de estoque. E por que, quando nós passamos por essas privações ou provações, isso produz paciência? É porque essa paciência, ela aceita as provações que Deus nos dá, sem murmurar. Quando a gente passa por essas situações, Deus nos ensina a não murmurar. Ele nos ensina que Ele está no controle de tudo. E isso nos dá paciência. É a paciência que quando vem a tempestade, a gente olha para trás e diz assim: eu já passei por pior, eu vou ficar tranquilo. Eu sei que aquela tempestade não derrubou o meu barco, porque eu vou me estressar com essa. Deus está no controle. Isso é paciência. Paciência é permanecer fiel, mesmo passando por dificuldades. Perseverança é aceitar aquilo que Deus nos dá, sem murmurar, mas transformando isso em amadurecimento. Paciência também significa suportar os maus tratos, as perseguições, as calúnias, sem ressentimento. Quando a gente passa por muita provação, a gente passa a relevar muita coisa. Isso é paciência. Quando a gente está passando por provações e Deus nos torna vitoriosos em cada uma delas, pode ser que a gente enfrente um desentendimento, pode ser que alguém nos calunie por algo que nós não fizemos, pode ser que alguém minta sobre nós, mas nós já estamos calejados nisso. E isso é paciência, é aceitar essas calúnias sem revidar, sem ressentir. Isso só a paciência produz, e essa paciência só é produzida através das dificuldades. Não há outro jeito. Sabe uma borboleta, quando ela está ainda no seu casulo, ela tem uma luta para sair daquele casulo. Aquilo é uma dificuldade tremenda para ela, mas aquele processo é necessário para que ela possa voar, para que as asas possam se desenvolver. Assim também é a nossa vida cristã. Nós passamos por dificuldades para saber voar altos voos pela graça de Deus. Por isso que a provação nos traz paciência. Paciência também é esperar sem incredulidade. O que é isso? Muitas vezes nós oramos, mas nós não esperamos. Paciência é orar e esperar. Sabe por quê? E se Jesus Cristo não voltar amanhã? E se o tempo do seu sofrimento, dessa provação, ainda não tiver acabado? E se nós, na nossa família, ainda precisarmos orar mais para ver a conversão de um filho? A paciência nos ensina a orar e a esperar o agir de Deus.
sobre nossas vidas. Aquele que foi provado e foi aprovado e que tem lucro, tem ganho das suas provações, ele espera pacientemente no Senhor. A paciência é continuar sendo crente, apesar das dificuldades. Por isso, nós precisamos considerar por motivo de grande alegria passarmos por provações. Terceira razão, nós já vimos que nós devemos considerar por motivo de alegria, porque as provações, elas visam provar o nosso amor e a nossa fé por Deus. Também porque elas produzem paciência quando elas são aprovadas. E também, aquilo que Tiago diz no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. As aflições, quando elas são aprovadas, quando a nossa fé ela é aprovada e afirmada, elas produzem em nós virtudes espirituais em todas as nossas áreas. Todo o nosso ser é transformado quando nós passamos por provações e somos aprovados. Sabe o que significa? É que todas as nossas faculdades espirituais, a humildade, a gratidão, a esperança, tudo isso é aperfeiçoado depois que nós passamos por provações. E eu vou lhe mostrar como isso acontece. O pastor Charles Spurgeon, ele explica isso muito bem. Ele vai dizer o seguinte: as aflições descobrem os nossos pontos fracos, e isso nos faz atendê-los. Sendo provados, nós descobrimos os nossos fracassos, e em seguida, nós vamos a Deus sobre esses fracassos, nós somos ajudados, e Deus nos torna perfeitos e completos, sem querer nada. Os homens e as mulheres, quando são santificados nas provações, eles se tornam mais humildes, falam menos de si mesmos e falam mais de Deus. Quando nós passamos por provações, a gente deixa de ter a nossa conta lá em cima, a nossa estima, os nossos títulos, nós falamos mais de Deus do que de nós. Quando nós somos provados, nós nos tornamos gratos. Sabe o que isso quer dizer? Isso nos leva a uma história de um pastor puritano, que ele só tinha um peixe e poucas batatas para jantar. Mas aí ele disse com a sua família: Deus, nós te louvamos, porque nessa noite tu rebuscaste o mar e a terra para nos dar um peixe e batatas para nos alimentarmos. E nós temos comida nesse dia. Sabe por que ele pôde fazer isso? Porque ele foi experimentado na necessidade. E quando nós somos provados, nós olhamos para os detalhes da vida e nós glorificamos a Deus. É quando a gente passa por uma enfermidade que a gente não podia mover o nosso braço e a gente louva a Deus porque a gente tem outro. É quando nós somos provados que nós vemos gratidão em tudo aquilo que Deus faz. Por isso nós precisamos entender que quando a graça de Deus opera nas nossas provações, nós também nos tornamos pessoas mais esperançosas quanto ao futuro. Quando os outros pensam que a tempestade vai destruir o barco, a gente diz: não, não vai destruir, porque eu já passei por isso e Deus vai dar o seu jeito. Isso nos dá esperança. Mas a gente só consegue ter isso passando por provações e dificuldades. É essa maturidade que Deus quer tornar e forjar nos nossos corações. Quando nós somos aprovados nas adversidades, nós nos tornamos pessoas mais santas e nos afastamos do mundo. Porque nós pensamos assim: olha, eu não vou construir o meu ninho onde tem tantos espinhos como é o mundo, porque eu já passei por muitas dificuldades e eu sei que só Jesus Cristo pode me livrar delas. O mundo não pode fazer isso. E é por isso que Spurgeon vai dizer assim:
As aves do paraíso voam, estão prontas para voar para a terra das flores, que nunca desaparecem, porque elas olham para o mundo e só veem espinhos, e só veem uma floresta negra. Além disso, nós nos tornamos mais úteis para o serviço, quando nossa fé é aprovada nas dificuldades. Eu tenho certeza que os adolescentes, os jovens, homens e mulheres, todos nós temos pessoas de Deus que nós consideramos como referenciais na nossa vida. E eu quero dizer o seguinte: os grandes homens de Deus só se tornaram pessoas que transformaram o seu contexto, porque eles foram aprovados nas tribulações. Não é um caminho fácil, mas isso vai lhe fazer útil para o serviço. Eu sei que muitas vezes a gente quer mudar o mundo no outro dia, em uma semana, em um mês. Não é assim que funciona. Deus vai forjar o nosso caráter para termos paciência, e isso será a partir das provações. E eu quero lhe dizer, Deus sabe o que está fazendo conosco. Ele é como um escultor. Ele está nos esculpindo na beleza de Jesus Cristo. O nosso propósito aqui é glorificar a Deus. E para isso se tornar possível, Ele vai nos dar dificuldades. Mas para moldar o nosso caráter, para nos fazer semelhantes a Jesus Cristo, é para gerar paciência em nós e para que essa paciência nos torne perfeitos em todas as áreas da nossa vida. Então, assim como Jó, que passou por diversas provações, ele disse o seguinte em 42:5: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o propósito das nossas provações, ver a Cristo de uma maneira mais sublime, mais límpida, mais perfeita. E Ele, se necessário, vai nos dar tribulações, para que a gente persevere e se torne mais semelhantes a Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos ter alegria, porque é por essas provações que nós seremos pacientes, que nós seremos semelhantes a Jesus. Para concluir, irmãos, algumas aplicações para nós. A primeira delas, persevere nas adversidades. Elas não vêm para lhe destruir, mas para lhe fortalecer. Por isso, não utilize essas ocasiões difíceis para dar ocasião ao pecado, não. Se fortaleça no Senhor, mesmo diante da angústia, do luto, do sofrimento, da tempestade. Persevere. Segundo lugar, se alegre por estar passando por esses momentos. Em vez de murmurar, reclamar, ficar com um espírito amargo, ao invés de se enfiar numa caverna, se alegre no Senhor, porque essa é uma oportunidade que você tem de demonstrar o seu amor por Ele, de permanecer fiel por tudo que Ele fez. Com isso nós lembramos de Policarpo, pai da igreja, quando foi levado para ser morto. Ele foi levado para ser queimado vivo e disseram para ele: negue o seu Deus. E ele disse para os seus algozes o seguinte: por 86 anos eu servi ao Senhor e Ele nunca me fez nenhum mal. Como eu posso agora negar o seu nome? E ele foi morto. Mas aquela provação produziu nele glória e paz e alegria. Terceiro, compartilhe da aflição do seu próximo. Talvez você não esteja passando por uma adversidade no momento, mas o seu vizinho pode estar passando. Que você seja sal e luz. Sabe como é que Tiago fez isso? Ele diz assim: irmãos, nós precisamos entender que quando um irmão nosso na fé, que foi comprado pelo mesmo sangue, que tem o mesmo Pai que nós temos, quando ele sofre, nós também devemos sofrer com ele, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É dizer um ao outro: ser forte. Nós precisamos compartilhar das aflições que os outros
os nossos irmãos padecem. Nós estamos ligados com eles e por isso nós devemos chorar com eles, porque eles são nossos irmãos. São aqueles que estão na igreja perseguida, aqueles missionários, aquele que está na nossa própria rua, e nós podemos ter a oportunidade de trazer graça, de trazer uma palavra de conforto, de consolo para eles. É dizer isso que Tiago diz: olha, considere por alegria isso. Quando você passar por essa provação, você vai ver que você ficou mais humilde, você vai ver que você ficou mais santo, você vai glorificar a Deus muito mais do que antes. Esse é o nosso dever. Os nossos irmãos não podem achar que está tudo perdido, e cabe a mim e a você trazer essa certeza. E por fim, lembre-se que as provações são passageiras. O choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Você pode estar passando por necessidade, mas Deus pode lhe preparar uma bonança. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória do porvir. E se você é crente em Jesus Cristo, saiba que mesmo passando por todas essas dificuldades, está reservado para você uma coroa de glória, onde o próprio Jesus Cristo vai, de uma vez por todas, enxugar todas as lágrimas do seu rosto, e lá na morada celestial não haverá dor, pranto, angústia nem choro, porque Ele venceu o mundo, e essas provações que nós passamos são apenas para mostrar que nós somos dele, e porque Ele venceu, eu e você também venceremos ao final. Talvez você esteja passando por uma provação de avião a jato, de trem, de ônibus, a pé. Todos nós passamos por provações, mas lembre-se, as provações são passageiras. Nós não vamos ficar estacionados, nós vamos passar por elas e Deus vai nos dar a vitória. Que Ele assim nos abençoe, no nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome por essa mensagem que o Senhor nos traz a partir desse livro de Tiago. Ó Deus, nós passamos por tantas dificuldades, mas nós queremos declarar que nós confiamos em Ti. Pode ser que a noite esteja tão escura, que não haja estrelas a brilhar, mas nós sabemos que Tu és a luz do mundo, e nós sabemos que Tua mão tem conduzido a nossa história. Possa ser que estejamos passando por angústias amargas, profundas, mas não nos deixa nos afastar do Senhor. Nos dá paciência, perseverança, e que nós possamos nos achegar a Ti, porque na nossa fraqueza a Tua força se sobrepõe, e nós temos a confiança de que Tu estás conosco a nos ajudar. No nome santo, poderoso e bendito de Jesus, que nós Te oramos. Amém e amém.